Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós vamos iniciar o primeiro livro das Crônicas. Vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Vamos lá? Pega sua Bíblia aí para acompanhar. Primeiro, Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisa, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, e Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Seba, e Avilá, e Sabitá, e Ramá, e Sobitecá. E os filhos de Ramá eram Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Patruceus, e os Caslueus, dos quais procederam os Filisteus e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Gigarzeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemereus, e os Amateus, e foram os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e e Jeter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selef, e a Hazarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, Sem, Arfaxade, Selá. Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibzão, Misba, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinram, e a Jocsã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os seus filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã, e os filhos de Midian, Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda, e todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. E os filhos de Esaú, Elifaz, e Reuel, e Jeus, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefi, e Jeatã, e Kenaz, e Timna, e Amaleque. E os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá, e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Tison, e Ézer, e Dizã.
E os filhos de Lotã, Onri e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. E os filhos de Sobal eram Aliã, e Manaate, e Ebal, Sefo, e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. Os filhos de Aná foi Dizon, e os filhos de Dizon foram Anrão, e Esban, e Itrã, e Querã. E os filhos de Ezer eram Bilã, e Zavã, e Jaacã. E os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome de sua cidade Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra de dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Samlá de Masreca. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acbor. E morrendo Baal-Hanã, Hadad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú, e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Matred, e filha de Mizaabe. E morrendo Hadad, foram príncipes em Edom o príncipe Timna, o príncipe Alva e o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mipzar, o príncipe Migdiel, o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Zerá, Zinri, e Etam, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etam foi Azarias. E os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jarameel, e Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozen, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Absai, Joabe e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher. E de Jeriote,
E os filhos desta foram estes: Jezer, e Sobabe, e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Inri, e Inri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Quenete, e seus lugares, a saber, 60 cidades, todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Ebuna, e Orem, e Ozen, e Aías. Teve também Jarameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jarameel, Mas, e Jamim, e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jaba. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abam e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sesã, e o filho de Sesã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jarameel. E Sesã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade, e Zabade gerou a Efral, e Efral gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, Salum gerou a Jacamias, e Jacamias gerou a Elisama, e foi o filho de Calebe, irmão de Jarameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife, e Maressa foi o pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Core, e Tapuã, e Requem, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Joqueão, e Requem gerou a Samai, e foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-zur, e Efá. A concubina de Calebe teve a Arã, e a Moza, e a Gazer, e a Arã gerou a Gazés. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gesã, e Pelete, e Efá, e Saaf. De Maaca, concubina, gerou Calebe, e Seber, e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Macbena, e pai de Gibeá, e foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filhos de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Criate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Criate Jearim, Aroé,
e metade dos menuítas. E as famílias de Quiriate Jearim foram os itritas, e os puteus, e os sumateus, e os misraeus. Destes saíram os zoroteus e os estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os netofatitas, e Ararote, Bete, Joabe, e metade dos manatitas e os zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiritas e os simeatitas e os sucatitas. Estes foram os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela sua infinita bondade e amor. Senhor, é a tua misericórdia que se renova a cada manhã e nos faz levantar. Pai querido, Pai amado, tu és Deus santo, poderoso, grandioso, grande eu sou. O Senhor tem contado as gerações. Ah, Senhor, conta as nossas gerações. Que aqueles que vierem, Senhor, depois de nós sejam uma geração santa, para a honra e glória do teu santíssimo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau.